palmas ao Senhor. Aleluia. A igreja pode se assentar. Amém. Queridos, eu, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, orando durante esse tempo, Deus me trouxe e me encheu do desejo de ministrar sobre uma das cartas de Paulo. Durante os próximos 4 domingos, eu estarei ministrando a vocês o texto de Filipenses, a carta de Paulo ao povo de Filipos. Durante a semana, e já está preparado, alguns devocionais serão encaminhados. Porque existe algo nessa carta de muito especial. Mas antes de introduzir especificamente, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1. E eu não sei se eu farei assim todos os domingos, mas no domingo de hoje eu gostaria de ler todo o capítulo 1 com vocês. A partir do versículo 3. Do verso 1 ao 3 é a saudação de Paulo ao povo de Filipos. O nome dessa série é Alegria em Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Alegria em Cristo. Não há alegria em outro lugar senão em Cristo. Pode haver felicidade, pode haver momentos de euforia, mas alegria somente há em Cristo. Versículo 3 de Filipenses, capítulo 1, diz assim: todas as vezes que penso em vocês, isso é Paulo dizendo, dou graças a Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são porque são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e na confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Eu posso ouvir um glória a Deus? É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa.
sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras. A mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciado, e isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver e o morrer lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que Ele tem feito por meu intermédio. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna de boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de que de que eles serão destruídos e vocês serão salvos, pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não... Uau! Feche seus olhos por um instante. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, louvamos a Ti, Pai, por esta palavra. Esta longa palavra lida nesta noite, mas pertinente e necessária para cada um dos que estão aqui, cada um de nós. Porque a nossa alegria, Pai, está em Ti. Em meio às lutas, em meio às dores, em meio às dificuldades, ainda nos alegramos em Ti, Cristo Jesus. E assim seja. Pai, que Satanás e seus demônios batam em retirada nessa noite, em nome de Jesus. Que toda palavra maldita, mal interpretada, caia por terra em nome de Jesus. Porque declaramos, Senhor, que a Tua palavra traz vida, traz consolo, traz conforto, assim como traz confronto, mas que todo confronto, a começar por mim, Pai, seja para crescimento pessoal e do Seu corpo, do corpo de Cristo Jesus. Pai, nós Te louvamos. Usa-me conforme Teu querer e vontade. Não sejam minhas as palavras aqui ditas, mas sejam as Tuas, ministradas através de mim. Que seja o Teu Espírito orientando, me guiando, me ensinando a fazer a Tua vontade nessa noite. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. A carta de Paulo aos Filipos é uma carta que ele descreve de muitas maneiras e várias formas
você vai perceber quanto ele fala de alegria. E quem pode dizer que está alegre no meio da tristeza? Quem pode dizer que está alegre no meio da batalha? Quem pode dizer que está alegre em meio às tribulações? É fácil? Sim ou não? Não sei para você, para mim não é. Mas a nossa alegria está em Cristo Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar durante toda essa série. Essa que é uma carta chamada por muitos de a carta da alegria. Por tantas vezes que essa palavra fala e tantas vezes que Paulo demonstra estar alegre. Mas isso, aos olhos do mundo, é contraditório. Porque Paulo está preso. Paulo está sofrendo na prisão humilhação. Como pode um homem detido, aprisionado, amarrado, em cárcere, impedido de ver amigos, falar com familiares, se não através de cartas? Se dizer, estou alegre, ainda que toda circunstância, ainda que ele não soubesse se seria solto ou se ele seria morto, ainda assim a declaração, estou alegre, é muito dita. Mesmo assim, com essas circunstâncias, os 4 capítulos falam repetidas vezes sobre alegria, contentamento e confiança em Cristo Jesus. A alegria verdadeira, ela não depende de circunstâncias, mas do propósito da nossa vida. A alegria verdadeira não vem daquilo que você está passando hoje, mas do propósito que você deseja alcançar na sua vida. Porque quando você olha para o seu propósito, as lutas que você está vivendo naquele momento, naquela circunstância, você compreende que é uma fase que você está vivendo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aquilo que você está passando, e aí, pensa de uma forma simples, quando nós mudamos para esse espaço, o espaço estava todo destruído, tinha buracos aqui, eram umas portas grandes, que precisavam ser fechadas, era o cimento batido, onde nós jogamos água, e logo no dia seguinte, quando secou, a poeira já estava subindo por aquele pó de cimento. Quando nós levantamos aqui o altar, não tinha o carpete bonito, as caixas não estavam nos seus devidos lugares, era calor, não tinha ar-condicionado, não tinha uma boa iluminação. Mas quando olhávamos para aquele espaço, conseguíamos ver, não a dificuldade, não o problema, não a luta, mas o propósito. Quando nós vemos as limitações que temos ainda com os ministérios, e principalmente neste tempo agora que estamos tendo com o ministério infantil, pela limitação de espaço, de pessoas, várias limitações, nós não paramos no tempo e ficamos chorando, não. As nossas mulheres foram, algumas que puderam, obviamente, foram até Arapongas para serem ministradas e inspiradas pelo Espírito Santo, impactadas para quê? Para impactar a vida de outras, inspirar e fazer acontecer, porque temos um propósito. Posso ouvir um glória a Deus? Os filipenses viviam em uma colônia romana, com muito orgulho de sua cidadania.
Afinal, todo cidadão romano, ele tinha direitos que nenhum outro tinha. O romano, ele podia fazer parte de um exército, chamado exército romano, e ali se tornar um herói. E isso ainda dava mais orgulho, um herói militar. Honra, honrarias, status. Tudo isso para apresentar à sociedade. O Império Romano inspirava pessoas a crescer em poder, em status, em nomes. Era necessário para o Império, era importante para ele. Mas aí vem Paulo e mostra para mim e para você, e principalmente para aqueles cidadãos romanos de Filipos, que não há cidadania maior e um propósito eterno senão em Cristo Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Talvez você esteja lutando no seu trabalho e aonde for por conquistar algo, por crescer, e é bom crescer. Eu não falo para você, falo assim, não, você tem que ficar humilhado, porque os humilhados serão exaltados. Não, não é isso. Entenda. Você tem que estudar sim, se preparar sim, crescer profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente, e é bom. Mas isso não é o que vai te gerar propósito, mas um meio de alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Hoje, eu quero trazer para vocês aquilo que Paulo nos ensina, as 3 verdades sobre a alegria no propósito. Fala comigo, 3 verdades da alegria no propósito. A primeira verdade é que existe alegria da parceria no Evangelho. Olha comigo, verso 3 a 5, diz assim: sempre que me lembro de vocês, agradeço a meu Deus, oro sempre com alegria, porque vocês têm sido meus parceiros na propagação do Evangelho. Paulo se alegra, ele tinha tudo para ficar entristecido, chateado, deprimido, até ansioso por saber o que vai acontecer comigo naquela prisão. A circunstância dele até dava, qual é a palavra? Não é valia, é dava, não sei qual é a palavra, respaldo. Dava respaldo para ele estar deprimido. A circunstância dele dava respaldo para ele ficar ansioso, com medo e até se esconder e falar: eu não quero envergonhar o Evangelho porque eu estou preso. Não. O olhar dele estava na alegria pela vida dos irmãos. Eu agradeço a Deus quando eu lembro de cada um de vocês. Você já falou para essa pessoa do seu lado quanto você agradece pela vida dela? Aproveita agora, fala: obrigado pela sua vida. Se você não conhece, olha para o lado e fala assim: olha, eu não te conheço ainda, mas obrigado pela sua vida. Se hoje não pudermos contar uns com os outros, como podemos dizer que contamos com Deus Pai? Se o Evangelho é relacional, se o Evangelho é depender um do outro, não existe caminhada cristã sem essa pessoa do seu lado, seja ela bonita, feia, legal ou chata, turrona ou tranquila, mas nós dependemos uns dos outros. E isso é motivo de alegria com Paulo. Ele olha para aquelas grades e vê não o que aprisiona,
Mas ele olha para as grades e vê o tanto de amigos que ele tem fora daquela prisão, orando por ele, intercedendo por ele, batalhando por ele, anunciando o evangelho junto com ele. Posso ouvir um glória a Deus? Você não faz nada disso sozinho. Nem o dinheiro que você ganha, desculpe lhe dizer, você não conseguiria ganhar sozinho. Você trabalha em algum lugar para alguém, ou presta serviço para alguém, ou você ganha dinheiro sem fazer nada. Ah, pastor, mas eu faço investimento da minha casa, do meu computador, e ninguém precisa falar comigo, ninguém precisa olhar para mim. Mas para que você possa investir, você está investindo na empresa de alguém. Enquanto muitos dos Filipos tinham orgulho de estar ligado a Roma, Paulo, ele se alegrava e tinha alegria de estar ligado com Cristo Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? E por ter irmãos que caminhavam com ele na sua missão. Quando nós temos pessoas para caminhar conosco na mesma missão, isso nos alegra, isso nos impulsiona. Quando você compartilha, olha, eu estou caminhando com Cristo agora e eu estou passando dificuldade, a pessoa do seu lado pega e fala assim: você não vai passar sozinho. Chorai com os que? Chorais com o que? E se alegrai com os que se alegram. Olha como nós não conseguimos fazer nada sozinho. Veja que Paulo, ele não encontra alegria nas coisas da vida, mas em pessoas. Ele não estava sozinho, ele havia uma igreja que orava, uma igreja que ajudava, uma igreja que contribuía com ele em todas as circunstâncias. Posso ouvir um glória a Deus? Isso, não para de glorificar. Na nossa vida, meu irmão, minha irmã, não há espaço para individualidade. Tudo que Satanás quer é nos isolar do mundo, para que você morra sozinho. É isso que ele deseja. Ele vai gerando conflito, ele vai gerando confusão na sua vida, na sua família, até que você se vê o quê? Sozinho. Ele quer te acuar, ele quer te tirar do seu meio. A alegria verdadeira nasce quando entendemos que somos parceiros no Evangelho. Cada oração, cada gesto de serviço, cada contribuição é parte do propósito eterno de Deus. Não adianta o pastor vir aqui, estar aqui sozinho e pregar, se não tem alguém que te receba com grande alegria, se não tem pessoas para colocar as cadeiras que faltam, pessoas para nos ajudar a adoração, pessoas para que possam ministrar os seus filhos, sobrinhos e netos, enquanto você tem a oportunidade de ouvir com tranquilidade a mensagem de Cristo. Para que tudo isso aconteça, não basta uma pessoa, é necessário um corpo. E é por isso que Paulo vem ministrar para mim e para você da alegria, da parceria no Evangelho. Quantas vezes eu e você não valorizamos as conquistas que temos e deixamos de valorizar as pessoas e o privilégio de sermos parceiros no reino. Valorizamos o que compramos, o que conquistamos, e é bom celebrar as conquistas das coisas. Mas melhor do que celebrar a conquista das coisas é ter com quem celebrar a conquista do que você obteve. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? A segunda verdade que Paulo nos ensina
é que a alegria de ver Deus agindo nas circunstâncias. Olha o versículo 12 comigo. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Olha o que Paulo está dizendo sobre o tempo que ele está vivendo. Você teria coragem de estar preso injustamente? E aí, por favor, não faça associação com política, por gentileza, amém? Amém? Aqui não é o Bruno, aqui é o pastor. Seja você esquerda, direita, centro-esquerda, louco, normal, independente que você seja, escolha na sua vida. Aqui nós estamos falando da palavra de Deus, amém? Amém. Amém. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ele estava preso, mas até os guardas da elite romana estavam tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Até os guardas tinham oportunidade. Às vezes Deus nos leva a locais, a circunstâncias, para que você possa atingir vidas que essa pessoa do seu lado não vai atingir. Deus te dá oportunidades aí, ambientes inóspitos, muitas das vezes. Para quê? Para que você possa testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida. Paulo se alegra com a circunstância que ele está vivendo. O que Roma queria era usar de Paulo para calar o Evangelho. Assim como Paulo antes, quando era chamado de Saulo, o perseguidor dos cristãos, ele tentava capturar, aprisionar aqueles que falavam do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele não entendia quem era Jesus, não conhecia Jesus. Ele tentava capturar, prender, e assim Estevão foi um dos que foi morto aos seus pés, diz as Escrituras. Até que ele tem um encontro com Cristo. Ali ele fica cego, literalmente cego, por 3 dias, por ver Jesus. Até que Ananias vai até ele, ainda com medo, tremendo, sem saber o que vai acontecer. Deus usa Ananias para trazer a vista de volta. E Saulo, agora chamado Paulo, sai anunciando o Evangelho. Esses dias atrás, um irmão chegou para mim e perguntou assim: pastor, será que não seria bom para o Brasil ter perseguição contra os cristãos? Que peneira seria conosco. Você já parou para pensar? Se fosse você sendo perseguido, como os missionários na janela 1040, que é uma janela missionária onde a perseguição é absurda, onde cristãos são perseguidos, mortos não assim, alguns com tiro na cabeça, e esses são leves, mas outros torturados. Eu esqueci que tem crianças aqui, então vou pegar leve. Torturados por causa do Evangelho. Imagina se eu e você somos perseguidos.
Será que nos reuniríamos para celebrar? Para reunir e cantar louvores? Eu posso ouvir um glória a Deus? Não vou perguntar. Eu tenho certeza, pela fé em Cristo que eu tenho, que você não negaria Jesus. Posso ouvir um amém bem forte? Amém. Por minha conta e risco. Quantas vezes nós olhamos para as dificuldades como se elas fossem o fim. Uma crise financeira, uma enfermidade. Breve nós teremos testemunhos de alguns irmãos que olhei para Priscila e lembrei da Pâmela, do Felipe. Quem não sabe, nós estivemos orando por um tempo pela vida deles, continuamos orando mas com alegria agora de aguardar a vinda. Para quem não sabe ou não se lembra, eles sofreram um acidente feio. A Pâmela sofreu um pouco menos, no sentido de físico, né? Quebrou o fêmur, né? Fêmur. Mas o Felipe ficou inconsciente por algum tempo. Hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está bem. Já está no quarto? Oh, aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? Situações como essa, amados, nos fazem olhar para a vida e achar é o fim. Acabou, não tem jeito, não vai dar conta, vai morrer. Talvez para os médicos era isso que ia acontecer mesmo. Talvez para eles, mas nós cremos num Deus que muda a nossa circunstância e está disposto e disponível para mudar a minha e a sua também. Talvez não seja o seu momento mais difícil, mas as pequenas coisas Deus está cuidando, das lutas, das batalhas. E Paulo vem nos orientar e nos ensinar. Deus usa cada situação como um cenário para o seu agir, para o agir dele, para testemunho dele, para que o reino dele continue a expandir pela face da terra. Eu posso ouvir um glória a Deus? Vocês estão tristes? Vocês estão abatidos? Vocês estão com sono ou estão com fome? Se está com fome, dá um cutucão na pessoa do seu lado e fala assim: a pizza é por minha conta. Pela conta do irmão, né? A pergunta nunca deve ser: por que eu estou passando por isso, Senhor? Eu não mereço isso, por que eu estou passando por isso, Pai? Ao invés disso, comece a se perguntar: o que Deus quer fazer através de mim nessa situação? O que o Senhor quer fazer através de mim no tempo que eu estou passando? Terceira verdade, um versículo que todos nós conhecemos de cor, que é o verso 21. A verdade é que a alegria de viver ou de morrer para Cristo. A alegria de viver ou de morrer para Cristo. Tem alegria nisso. Se você vai viver, glorifica o Senhor. Dá um glória a Deus. Se você vai morrer, glorifica o Senhor. Uau! É isso! Paulo, quando ele vê a circunstância que ele está vivendo, ele fala: olha, eu não sei se vão me matar ou se eu vou sobreviver e vou sair daqui. Se eu morrer, vai ser muito bom, eu vou encontrar com o meu Deus. Uau! Eu não vejo a hora de me encontrar com o meu Deus.
de parar de lutar, de parar de viver as batalhas, as dificuldades, as lutas. Não vejo a hora. Mas enquanto eu estiver aqui, aí faço de mim as palavras de Paulo. Enquanto eu estiver aqui, eu me alegro, porque eu quero fazer e gerar mais frutos para o reino de Deus. Enquanto os cidadãos de Filipos se orgulhavam de pertencer a Roma, Paulo se orgulhava de pertencer a Cristo Jesus. A vida dele tinha um propósito claro: viver para Cristo. Qual é o propósito da sua vida? É comprar uma casa nova, um carro novo? Ou é viver para Cristo? Qual é o propósito da minha e da sua vida? Por que nos reunimos aos domingos neste lugar? Se não for para viver para Cristo, para como o ferro afia o ferro, eu e você sermos moldados e amoldados e amolados para sermos cristãos melhores? Vai mais forte, 1, 2, 3 e... É para isso! É para isso que você passa luta na sua casa, é para isso que eu e você temos dificuldade no nosso trabalho, na rua e aonde for. É para sermos moldados segundo o caráter de Cristo e vivermos para Ele, para que no grande dia eu e você possamos chegar lá celebrando, dizendo: Senhor, olha aqui as minhas mãos, eu te entrego com alegria todo o fruto que um dia o Senhor me fez gerar. E se a morte chegasse para Paulo, para ele seria lucro, porque ele estaria com o Senhor. E se vivesse, se alegrava de ter a oportunidade de continuar a produzir frutos para Cristo. Nossa cultura ensina a viver pelo sucesso, a viver pelo prazer, a viver pelo reconhecimento. Mas Paulo vem mostrar para mim e para você que a vida só tem valor quando vivida com um propósito que é eterno. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Ministério de louvor. A noite de hoje é a primeira dos próximos 4 capítulos. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Fala para a pessoa do seu lado: não perca o próximo capítulo. Você pode perder a novela, você pode perder o jogo do Corinthians, do Palmeiras, você pode perder até o dia da votação. O que você não pode perder é o próximo domingo. Paulo nos ensina que a alegria verdadeira nasce de um propósito maior do que nós mesmos, independente de quais sejam os seus sonhos. E eu tenho certeza que são grandiosos, amém? Mas nenhum sonho é maior do que viver pelo propósito da vida eterna. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Fala para Ele: Senhor Jesus, eu desejo viver pelo propósito que é eterno, Pai. Independente das circunstâncias que eu estou vivendo, fala para Ele a sua circunstância, a sua dor, o seu sofrimento, as suas batalhas. Eu estou passando por isso. Por isso, entrega ao Senhor neste momento. Apesar disso, Pai, eu não perderei os meus olhos, não deixarei que nada distraia os meus olhos do propósito para viver para Ti. Paulo estava na prisão, e ainda assim,
conseguia ver que ele não caminhava sozinho, conseguia entender que transformou aquela prisão, a circunstância dele, em um púlpito, onde a mensagem era anunciada, onde eu e você entendemos, como Paulo, que o nosso propósito é eterno. Senhor, te louvamos. Nesse tempo, entregamos o nosso coração a Ti. Entregamos a nossa mente e os nossos olhos. Sabendo, Pai, que grandes coisas o Senhor faz, fez e fará em cada um de nós. Sabemos que dia a dia passamos por lutas, circunstâncias difíceis e adversas, alguns na área financeira, outros na área conjugal, outros nos relacionamentos, outros com enfermidades, mas todos nós temos batalhas, grandes e pequenas. Para nós são gigantes, para Ti não passa de uma pequena pedrinha que facilmente é removida do nosso caminho. Pai, entregamos todas as circunstâncias nas Tuas mãos. Molda os nossos olhos para que possamos ver não mais as pedras, mas possamos ver o Deus que remove as pedras. Que não possamos mais olhar com olhos naturais. Arranque as escamas dos nossos olhos, Senhor, para que possamos ver de modo sobrenatural toda luta, toda batalha, entendendo que Tu és Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus grandioso. Transforma a nossa mente, para que possamos, meu Deus, focar no propósito que é eterno e nunca perdê-lo de vista. Assim eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Adore ao Senhor, dê uma salva de palmas.